Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 6, a mensagem da cruz. Senhor Jesus, para a gente poder aproveitar ao máximo nessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para a gente ter comunhão com o Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica, de maneira pessoal. Ó Senhor Jesus, o importante, né, sempre diante da palavra a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao 27, Senhor Jesus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Senhor Jesus. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus. Agora ler coração, Números capítulo 11, versículo 17. Senhor Jesus. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a palavra profética dá direção ao povo de Deus. Senhor Jesus. O tema desta semana é a mensagem da cruz. Veremos que a palavra profética dá direção ao povo de Deus. Somos chamados pela vontade de Deus e devemos exercer nossa função na igreja
com consistência e continuidade. Nossos joelhos precisam dobrar-se diante do Senhor Jesus Cristo e nossa língua confessar que Ele é o Senhor. Veremos também a importância de usar o Espírito para não ocasionar divisão na igreja e a importância de adorar somente a Deus. A loucura da palavra da cruz e da pregação do Evangelho, bem como o chamamento dos filhos de Deus, também serão assuntos contemplados nesta leitura, caro leitor. Senhor Jesus, ao longo das últimas semanas, temos recebido por intermédio da palavra profética de Deus muita revelação sobre o nosso viver cristão. Temos de agradecer ao Senhor, pois a palavra profética não é resultado de um exercício mental baseado em um estudo previamente escolhido pela sabedoria humana. Pelo contrário, ela é fruto de uma fortíssima visão e comissão da parte de Deus para vivermos essa realidade espiritual. Por isso, não devemos permanecer apenas no campo do conhecimento doutrinário. Senhor Jesus, a palavra profética tem peso e função espiritual e dá direção ao povo de Deus. Não se trata apenas de uma mensagem informativa para ajuda pontual e momentânea. Na Bíblia, podemos ver a diferença entre a ministração informativa e a diretiva. Uma boa ilustração da ministração informativa está em Êxodo capítulo 18, em que o povo ia até Moisés para resolver problemas e causas relacionadas ao plano pessoal. Por essa razão, Moisés aceitou a sugestão de seu sogro e estabeleceu chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Senhor Jesus. Já a palavra profética, como palavra que dá direção e não apenas informação, é vista em Números capítulo 11. O povo de Deus estava murmurando e reclamando da vida difícil que levava no deserto e da saudade do Egito. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra, que sob juramento prometeste a seus pais? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Deus incumbiu Moisés da responsabilidade de levar seu povo até a boa terra de Canaã. Essa passagem da Bíblia não está relacionada a problemas de ordem pessoal, e sim a comissão de levar os filhos de Deus ao lugar que o Senhor determinou. Senhor Jesus. A responsabilidade de conduzir o povo de Deus sob a luz da palavra profética é algo extremamente sério e tem forte peso espiritual. Moisés, a partir desse momento, recebeu uma grande revelação da parte de Deus. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Esse trecho é importantíssimo e fundamental no tocante à direção que Deus deu a seu povo por meio de seu profeta, que tinha a responsabilidade de conduzi-lo. Deus agiu da seguinte forma: tirou o Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 anciãos, com a clara e absoluta finalidade de todos terem a mesma direção da parte do Espírito. Senhor Jesus. Precisamos ter o mesmo Espírito dos servos que Deus colocou à nossa frente. Esse é o caminho para avançarmos. Cabia a Moisés conduzir o povo até o destino final. E hoje não é diferente em relação aos irmãos que estão à nossa frente. O apóstolo Paulo também enfatiza esse desejo de Deus e alertou a igreja em Corinto sobre a importância de todos estarem sob a mesma direção do Espírito. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo Espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Que tenhamos o mesmo Espírito e andemos nas mesmas pisadas até o destino final. É um destino somente: Jesus Cristo
é o Senhor. Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana, né, ela tá bem forte, né, Senhor Jesus, falando sobre a questão da mensagem da cruz, mostrando para nós que, de maneira teórica, né, a gente sabe, né, que a cruz é importante, tudo aquilo que Cristo realizou por nós foi por meio da cruz. Como eu já falei várias vezes no canal, ele não tomou a cruz só naquele momento em que ele foi crucificado ali pelos romanos, né, mas ele tomou a cruz durante toda a sua vida. Ele sempre foi direcionado pelo Senhor. Então, teoricamente, a gente sabe, mas e na nossa prática? Né? A gente precisa perceber que a gente precisa tomar a cruz para a gente poder amar uns aos outros, né? Levar, né, a vontade de Deus adiante, né? Perdoar. Né? Tudo isso é para a nossa convivência. A cruz é para a nossa convivência, porque o Senhor não só morreu na cruz para nos perdoar os pecados, mas Ele também na cruz, Ele crucificou o nosso velho homem, né? Com seus feitos, suas concupiscências, sua própria direção. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa estar bem atento, né, que a gente precisa tomar a cruz. E para tomar a cruz só tem um jeito, é no Espírito, né, Senhor Jesus. Então hoje ele começa a falar conosco, né, que existe uma diferença entre uma palavra de informação e uma palavra de direção, né, Senhor Jesus. É importante a gente ouvir a palavra dessa semana, né, essa palavra não está muito grande, está 1h05, né, Senhor Jesus. Se a gente se organizar, a gente vai conseguir ouvir essa palavra. Ela está bem rica ali, né? Bastante direção, bastante comunhão, né? E fala vários pontos, né? Ali da importância de a gente exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor. Quando a gente invoca, a gente está na presença de Deus, e na presença de Deus a gente tem comunhão. Assim como você não chama uma pessoa à toa, né? Se você vai na casa de alguém, chama essa pessoa, se você encontra alguém na rua, chama ela, né? Você chama para quê? Não, só para falar seu nome só, já tá bom. Não, você chama porque você quer falar. Senão você só, né, passou na rua, viu alguém, você só dá um tchau e acabou. Agora, se você quer falar com aquela pessoa, você vai chamar aquela pessoa. Né? E quando a gente invoca o nome do Senhor, nós estamos chamando o próprio Deus. Para quê? Para a gente ter comunhão. Né? A gente precisa falar com Deus, mas a gente também, principalmente, a gente precisa ouvir. Né? Como eu falo isso para muitas pessoas, né, que falam, não, eu já creio em Deus, eu falo com Deus, eu falo, amém, tudo bem, eu acredito em você. Mas a questão não é só o que a gente fala com Deus, mas o quanto que Deus fala conosco. Né? Precisa ser uma via de duas mãos. Né? Aí a maioria das pessoas pergunta assim, como assim? Né? Senhor Jesus. Então a gente precisa também aprender a ouvir o Senhor. Né? A gente ora, leva nossas situações a Deus, mas a gente também precisa ouvir. Por isso que ele falou conosco aqui essa questão, né, de existir, principalmente, né, essas duas diretrizes na palavra, a questão da informação e a questão da direção. Aí ele deu esse exemplo aqui de Êxodo, que a gente leu, né, metade do capítulo 18 aqui, mostrando que o povo ia até Moisés, mas não era para ter uma palavra simplesmente de direção, mas era para resolver algo pessoal, ou seja, saber qual a informação que Deus tinha, para que eles pudessem resolver situações. E a maioria das situações era problema entre um e outro. Né? Era problema de discussão, ou de itens, né? De repente, eu estou levando aqui 20 galinhas e meu vizinho que também tinha 20, agora eu tenho 19 e ele 21. Mas eu estou falando com ele que uma é minha e ele está falando que não. Né? Então, vamos lá diante da palavra de Deus para ver o que a palavra fala. Né? Senhor Jesus. Né? A outra aí, olha, ele pisou no rabo do gato e deu um bico no meu cachorro. Ó, Senhor Jesus, eram questões pessoais. Né? E aí acontece, né? Moisés precisava ficar ali, né? Informando o povo, ali, tudo levando diante de Deus. Né? E aí o Senhor usou ali no próprio sobre dele e falou, isso não é bom, né? Levanta pessoas que sejam capazes de fazer isso. Né? Causas pequenas, né? Você fica aí o dia inteiro resolvendo isso e a vontade de Deus. Né? Você não está avançando em nada, você vai desfalecer, o povo vai desfalecer, né? Vai ficar dias e dias aí até resolver problema. Né? Então, levanta pessoas capazes, né, para resolver esses casos pequenos. Se tiver uma causa maior, mais grave, né, aí eles vão trazer para você. Você vai lá, leva diante de Deus. Isso mostra para nós, né, a importância também da gente ter discernimento diante da palavra. Né, Senhor Jesus, mostrando ali, né, que, né, separou algumas pessoas capazes ali, né, que tinham um certo procedimento. Né, ali aborrecia a avareza, né, eram homens íntegros, tementes a Deus. Então, quando a gente tem temor do Senhor, né, a gente procura na palavra, a gente vê a direção da palavra, então a gente também tem que ter a nossa opinião a respeito da palavra. Isso é importante. Né, mas a gente também precisa tomar a cruz, porque a nossa palavra também não pode a gente ficar forçando que a nossa palavra sempre prevaleça. Né, mas a gente precisa realmente, né, aprender em toda situação, levar as pessoas na presença do Senhor. Né, como eu falei, existe a questão da informação
e existe a questão da direção. Ele mostrou informação, era isso aqui, né? Resolver questões pessoais. Mas na questão da direção, era para o povo andar até o destino final. Moisés foi chamado para conduzir o povo com um propósito. Chegar à terra de Canaã, chegar à boa terra. E hoje nós também fomos chamados da mesma forma, nós chegarmos a Cristo. Cristo hoje é a nossa boa terra. Então a gente não pode só viver na vida da igreja, né? Só simplesmente resolvendo problemas pessoais. A gente também precisa caminhar, né? A gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor, né? Em conhecer a vontade do Senhor, se tornar mais íntimo do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, né? E aí ele mostrou para nós, durante essa semana a gente vai ver muitos aspectos aqui, né? Nessa questão do invocar, na questão da gente perceber que nós estamos no corpo, a gente está no corpo para funcionar. Se nós estivermos no corpo sem fazer nada, tem algo de errado. Então a gente precisa realmente andar, né, diante do Senhor, exercer a nossa função. Nós fomos chamados, nós temos uma direção que Deus quer dar para que nós possamos funcionar como corpo. Não é fazer qualquer coisa, né, Senhor Jesus. Imagina se o seu rim, né, ao invés de cumprir a função dele, que é filtrar o sangue, ele quiser fazer outra coisa, né, Senhor Jesus. Né, vai dar ruim. Né, então a gente precisa exercer a função que Deus nos delegou. E para isso a gente precisa da palavra profética que dá a direção para nós. Ó Senhor Jesus, então a gente foi chamado pela vontade de Deus para exercer a nossa função, né? Mas como eu tocou aqui, né? Com consistência e continuidade. Cada um de nós, né? Existem coisas na igreja que aparecem e tem coisas que não. Há serviços que aparecem, há serviços que não aparecem, né? Mas não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, né? Todos eles são importantes, né? A gente pode ver aqui, né? Poxa, a função da minha boca, né? A garganta, cordas vocais, olho, orelha, né? O nariz, o pulmão, o coração, e o rim? Se o rim parar de funcionar, né, Senhor Jesus, né, uma dor no rim é terrível, né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente aprender diante do Senhor. E aí ele fala aqui de várias assuntos que vai tocar nessa semana, né, da questão dos nossos joelhos, né, precisam se dobrar diante do Senhor. A nossa língua confessar que Ele é o Senhor. Então a gente precisa realmente, né, dobrar o joelho é obedecer. É nos submeter à vontade dele, né? Muitas vezes a gente quer nos manter em pé ao invés de nos submeter, né? Queremos andar, né, nas nossas próprias pisadas ao invés de obedecer ao Senhor. E a nossa língua foi feita para confessar que Ele é o Senhor. Então a gente precisa abrir a nossa boca para exaltar o Senhor, né? Para que o Senhor faça a vontade dele. Ele é o Senhor, Ele precisa nos direcionar. Senhor Jesus, e para isso a gente precisa ver a importância de usar o Espírito, né? Se a gente não usar o Espírito, a gente vai acabar exaltando a nós mesmos, querendo, né, o irmão usa um termo, né, colocar os irmãos no próprio bolso, né, Senhor, eu estou trazendo benefício para fulano e tal, então ele tem que ser grato a mim e tal. Não, a gente precisa ser grato ao Senhor, o Senhor que dispôs cada um, né, a nossa palavra, a maneira de cuidar das pessoas vem do próprio Senhor. Por isso a gente não deve simplesmente usar uma palavra com sabedoria humana para convencer as pessoas, mas realmente usar o Espírito, para que o Espírito convença, para que a gente precisa gerar discípulos para o Senhor e não para nós mesmos. Quando a gente gera para nós mesmos, gera divisão, gera preferência. A gente já viu isso durante a semana toda, na semana passada. Ó Senhor Jesus. E aí ele toca também na questão de a gente adorar somente a Deus. A gente precisa adorar o Senhor, né? Tem irmãos que estão ali para nos ajudando, mas a gente não deve adorá-los. Eles são conservos nossos. Foram colocados por Deus na igreja para nos ajudar. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, agradecer o Senhor por tais pessoas. Né, e também mostra que a palavra da cruz, né, é loucura. A pregação do Evangelho é algo louco, né, Senhor Jesus. Né, porque não exalta o homem, exalta a Deus. Né, e hoje as pessoas realmente não querem isso, né, elas querem se exaltar, querem ter certa preeminência. Né, por isso é importante a gente aprender a identificar, né, a questão de uma palavra de informação e uma palavra de direção. A palavra de informação vai nos ajudar ali numa situação ali e tal, mas isso não leva a gente a avançar em nada. A gente precisa da palavra de direção de Deus, a palavra profética de Deus. Isso tem trazido para nós revelação a respeito do nosso viver, a maneira de a gente caminhar, né, da gente observar as coisas, né, a realidade por trás das coisas. Senhor Jesus. E como ele tocou, né, que a palavra profética não é resultado de simplesmente algo da mente, baseado em um assunto que você escolheu, né, que você viu ali que é importante para isso, para aquilo, mas é realmente a questão do exercício do Espírito. É algo que o Senhor está nos dando em direção, né? É algo que o próprio Senhor escolheu,
né, e está nos dando uma visão e uma comissão forte, né, da parte dele para que a gente possa viver a vida da igreja de maneira real, trazer a realidade de Cristo, o senhorio de Cristo, o encabeçamento de Cristo para o nosso viver e para aqueles que estão ao nosso redor. Como eu já falei várias vezes, na questão da direção de Deus, não é como uma questão da nossa direção pessoal, né? A gente precisa do exercício do Espírito, muito mais do que na questão da direção espiritual. É algo que vem, né, com peso, né, com uma função espiritual delegada por Deus. É algo que dá direção para nós, né, como povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e aí a gente precisa realmente perceber, né, que, o que é essa palavra de direção, como ele deu o exemplo aqui, né, de Números, né, e também de Êxodo, né, ali mostrando ali, né, a questão da informação, para ver algo pessoal, né, mas mostrou para nós que a palavra de direção é algo que conduz o povo para a boa terra, né, como Moisés, como foi citado aqui em Números, né? Olha, eu concebi todo esse povo, eu tenho que levar todo esse povo, assim e tal. Não, isso é muito pesado para mim, né? Então o Senhor mostrou para ele, não, eu estou te dando encargo, estou te dando algumas pessoas para te ajudar. E o que ele fez, né? Ao invés dele pegar somente o Espírito, né, o Espírito de Deus e derramar sobre as pessoas, não, ele pegou do Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre essas pessoas, mostrando a importância da nossa unidade. A gente precisa ter unidade e unanimidade. Então o mesmo Espírito daqueles que estão à nossa frente, aqueles a quem Deus deu essa responsabilidade de conduzir o povo até o destino final, né? O nosso destino final é Cristo, né? Senhor Jesus, não é simplesmente resolver coisas nossas, coisas terrenas. Então a gente precisa do mesmo Espírito daqueles que estão à nossa frente, aqueles que têm recebido essa comissão de Deus, né? É uma direção para nos levar para o destino final, para o principal, né? Que é a volta do Senhor, né? Senhor Jesus. Então a gente tem que ter bem claro, né, essa diferença. Então a gente podemos ouvir outras palavras que tem por aí, né? São palavras que nos ajudam, sim, mas eu não posso ficar só com isso, só coisas que ajudam o meu pessoal. Eu também preciso daquilo que ajuda o corpo, aquilo que dá direção para o corpo, aquilo que leva o corpo a se mover. Então a gente precisa perceber essa responsabilidade que aquele que Deus colocou à nossa frente tem, e a gente precisa desse mesmo Espírito para que a gente possa andar nas mesmas pisadas, né? Como Paulo deu exemplo aqui de Tito, né? Olha, Tito foi aí porque eu mandei, não foi para explorar vocês. A gente está andando no mesmo Espírito, estamos seguindo a mesma pisada. Aquilo que Tito está falando é o que eu estou falando, porque nós temos a mesma direção, o mesmo Espírito, né, Senhor Jesus, o mesmo peso espiritual quanto a questão do Senhor. Então a gente precisa, né, andar, né, no mesmo Espírito, exercitando o Espírito, compreendendo, né, o discernimento. Como eu falei, né, ali, quando foi falado ali, olha, bota a chave de 1000, de 100, de 50, de 10. São pessoas com discernimento da palavra, para poder ensinar para o povo a palavra. Então o Senhor ele também coloca isso na igreja, para ter experiência com a palavra, né, para nos ensinar, para nos mostrar a direção, né, em coisas do dia a dia, coisas pessoais. E para isso a gente tem que ter comunhão, né, comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor. Mas existe uma direção só para todo o povo de Deus, não são direções diferentes, né? E aí o Senhor ele olha para nós e fala assim, por que você está me olhando aí? Né? Diga ao povo que marche, né? Então nós precisamos dar os nossos passos, né? A gente precisa andar em direção à vontade de Deus, mas isso é por meio de revelação, não é simplesmente algo da sua cabeça, algo da sua própria sabedoria, mas é realmente uma direção que vem de Deus, né? Com peso, com função espiritual. E a gente precisa dar bastante atenção a isso. Então encorajo novamente, assista a mensagem de semana, se organiza aí 1 hora e 5 minutos. Tem muita revelação, muita direção ali, né, Senhor Jesus. E durante a semana a gente vai também tocando mais na palavra, isso vai ficando mais claro para nós. Mas que a gente realmente procure, né, uma direção, né, que vai nos levar para aquilo que Deus quer, né, para a vontade dele, para a volta dele, né, esperando e apressando, né, a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.